Eu saúdo a igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse domingo, nesta manhã, mais um culto que nós podemos prestar ao Senhor, e todos nós somos participantes, desde o menor até o mais idoso, neste culto que nós prestamos ao único e verdadeiro Senhor, Criador de todas as coisas, Senhor da nossa vida, o Redentor e aquele que um dia nos levará, nos transformará, e lá nós poderemos cultuar de forma perfeita. Mas até lá, essa perfeição pode ser encontrada em Cristo. Cristo se faz presente nesse culto. É por meio dele que nós oramos, é por meio dele que nós cultuamos ao Senhor. Nesse entendimento, meus irmãos, eu gostaria que nós abríssemos Colossenses, capítulo 2. Nós temos, pela graça de Deus, visto verso a verso esta epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Colossenses, capítulo número 2. Nós faremos a leitura do verso 6 até o verso de número 15. Todavia, o texto que será exposto será o verso 6 até o verso 10. E Deus, assim nos permitindo, no próximo sermão veremos os versos seguintes, o verso 11 ao 15. Colossenses capítulo 2, verso 6 até o verso de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estás aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-os inteiramente, encravando-os na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nosso Pai querido, Deus majestoso, Deus santo, 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 nós clamamos ao Senhor, que o Senhor fale conosco agora, use o teu servo, Senhor Deus, e que tudo, Senhor Deus, o que for dito aqui, esteja de acordo com a tua palavra, para a glória do teu nome, Senhor, para a edificação da tua igreja, para a exortação daqueles que se encontram distantes, daqueles que se encontram afastados, daqueles que estão com dificuldade, Senhor Deus, a começar de mim, Senhor Deus. Fala conosco, nos exorte, nos console, nos encoraje, Senhor Deus. Nós pedimos isso no nome santo do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, certo pastor, ao comentar esta passagem, ele traz a história de um outro pastor. Ele diz: Lembro-me de um pastor que estava preocupado com alguns estabelecimentos de reputação duvidosa que haviam se instalado perto de uma escola. Seus protestos, daquele pastor, acabaram levando o problema para a justiça. E o advogado de defesa esforçou-se ao máximo para envergonhar o ministro do Evangelho. Ele disse: Não é verdade que o senhor é pastor? Perguntou o advogado. E um pastor não é alguém que cuida de ovelhas? O pastor concordou com a definição. Sendo assim, por que o senhor não está cuidando das suas ovelhas? Porque hoje, respondeu aquele pastor, porque hoje estou lutando contra lobos. Ele respondeu sem hesitação, uma excelente resposta. Sabendo que havia inimigos atacando a igreja de Colossos, Paulo ofereceu encorajamento. Se os colossenses dessem ouvidos às suas admoestações, poderiam vencer
o inimigo, não com o poder do seu braço, mas pela graça, a operosidade do Senhor na vida deles, como ele nos traz de forma muito clara nos versos anteriores, especialmente no capítulo 1. E só para nós nos lembrarmos aqui, a igreja do primeiro século ela sofreu com muitos ataques, falsos ensinos, heresias, falsos mestres adentravam a igreja e perturbavam a mente daqueles irmãos. Isso no primeiro século da igreja, isso até hoje, não é diferente. Paulo, ao escrever aos Colossenses, ele tem uma clara intenção de encorajar aqueles irmãos, exortar, os instruir a permanecer na palavra do Senhor. Epáfras, o pastor daquela igreja, vai até Roma, onde Paulo está preso, relata aqueles problemas que surgiam ali, não somente os problemas, ele também fala da alegria, das virtudes daqueles irmãos. Paulo então escreve esta carta, pastoreando aquela igreja. E um dos problemas que surgiram ali é o que nós chamamos de gnosticismo. Na verdade, a cidade de Colossos ela tinha uma grande variedade de pessoas. Haviam gregos, judeus e outros povos. A gente sabe onde tem muita gente diferente, surgem também divergências de pensamentos. O problema não são as diferenças, o problema é quando isso não está alicerçado na palavra. Então, muitos judeus diziam, por exemplo, que deveria ser observado a lei em todos os aspectos. Alguns outros povos, adeptos de uma heresia chamada gnosticismo, também diziam que havia uma espécie de conhecimento oculto. E é bem verdade que nós não sabemos todos os detalhes dessa seita, desses falsos ensinos ali nos primeiros séculos, especialmente século II, século III da igreja. Isso é mais sistemático, nós podemos ver, de modo que a gente não pode afirmar que é exatamente a mesma coisa, mas sim, há aspectos em comum quando nós observamos o corpo da carta, as coisas que Paulo instrui, de que ele exorta aqueles irmãos. Então, alguns diziam que havia uma espécie de um conhecimento especial dado por Deus. Diziam também que havia uma distinção, uma dicotomia, uma diferença entre a matéria e espírito, não no sentido, claro, da natureza, mas no sentido de que a matéria é algo mal e o espírito é algo bom. Então, se a matéria é algo mal e o espírito é algo bom, o Senhor Jesus não tinha um corpo material. Logo, ele era somente um espírito, uma espécie de holograma. Esses eram os ensinos que surgiam ali naquela igreja, em toda a região da Ásia Menor. E eles também diziam que uma vez que nós somos homens, temos um corpo, nós somos maus e nós precisamos assim de seres espirituais para que possam preencher esse espaço, fazer essa ligação que há entre o homem e Deus. E alguns inclusive prestavam cultos a anjos, diz que esses anjos preenchiam esse espaço e traziam revelações. E assim eles deveriam então ser cultuados. E havia uma grande confusão na mente daqueles irmãos. E Paulo instrui então aquela igreja. No capítulo 1 ele fala das alegrias, ele fala das virtudes daqueles irmãos, ele confirma, ele afirma de que ele reconhecia que aquela igreja era a igreja de Cristo, aqueles homens eram santos e fiéis. Ele também fala, meus irmãos, de que Cristo tem a supremacia de todas as coisas, especialmente aqui no capítulo 2, no verso de número 4. Muito embora nós saibamos que a carta tem esse claro propósito de combater, de instruir os irmãos contra os falsos ensinos, é a primeira vez, no versículo 4, capítulo 2, que ele fala sobre exatamente esses falsos ensinos que tentam enganar a mente dos irmãos. Ele diz, capítulo 2, verso 4, assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. É a primeira vez que Paulo fala nessa epístola sobre esses falsos ensinos, sobre o perigo deles serem enganados com raciocínios falazes. Especialmente aqui no verso, a partir do verso de número 6, ele traz de fato essa defesa da fé de forma mais enfática. Paulo dá um basta, ele diz, basta, Cristo basta. E esse é o título desse sermão, basta, Cristo basta. E nós veremos, se Deus assim nos permitir, em 3 pontos. Versos 6 e 7, a advertência a permanecerem em Cristo. Verso 8, a advertência contra os falsos ensinos. E o verso 9 e 10, a nossa segurança em Cristo. Advertência a permanecer em Cristo, advertência contra os falsos ensinos e a nossa segurança em Cristo. Nesse primeiro ponto, o verso de número 6 e 7, voltem os seus olhos para o texto, ele diz,
Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Veja, ele diz: ora, como recebestes. Aqueles irmãos haviam sido instruídos por Epáfras, um fiel ministro do Evangelho, conforme ele já nos diz no capítulo 1. Aquele era um homem fiel, que pregava o Evangelho verdadeiro. Aquilo que ele recebera do apóstolo Paulo em Éfeso, ele passou àqueles irmãos. Aqueles irmãos foram instruídos na verdade. É bem verdade quando o apóstolo Paulo aqui fala sobre receber, tem um aspecto espiritual, sim. Eles receberam a Cristo. Deus transformou, regenerou os seus corações e assim nós podemos receber, não que nós haja uma predisposição, não que nós, pela nossa própria capacidade, aceitemos, possamos dizer sim ou não. O homem caído, ele só quer correr para distante de Deus. Ele não quer um relacionamento com o Senhor. Onde Deus opera em nossos corações, e assim nós podemos recebê-lo. Então esse receber, sim, tem um aspecto espiritual, mas há também um aspecto intelectual, porque nós só podemos receber aquilo que nós compreendemos. E nesse aspecto intelectual diz respeito ao ensino. Aqueles irmãos receberam instruções muito claras do que era o Evangelho, da necessidade que todo homem tem de Cristo. Então diz respeito a isso. Da mesma forma como vocês receberam, é o que o apóstolo Paulo está falando, da mesma forma como vocês foram instruídos. Instruído em quem? Veja, ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor. E vejam aqui, meus queridos, que Cristo vem antes de Jesus. Em algumas passagens é trazido como Jesus Cristo, né? Ou Jesus de forma separada, em outras Cristo, mas aqui é Cristo Jesus. É como um título, né? A gente usa isso para pessoas mais velhas, né? Pelo menos lá em casa a gente tem um costume, né? De seu fulano, dona fulana, seu José, dona Maria. Ou até mesmo para os oficiais, para a gente é muito claro, tanto das Forças Armadas, quanto oficiais da igreja mesmo. A gente, presbítero Tiago, presbítero Barreto, reverendo Alex, presbítero Amazonas, diácono Josias. Então, nós trazemos esse título, e a ideia é justamente essa. Ele está falando que Jesus, o Jesus histórico, é o Cristo prometido. Há implicações muito profundas, meus irmãos, aqui. Ele diz: ora, como recebeste Cristo Jesus. Ou seja, aquele Jesus histórico é o Cristo prometido, desde Gênesis, lá, capítulo 3. Esse Jesus é esse Cristo que os profetas anunciavam, que o povo de Israel aguardava. Muito embora eles não entendessem muito claramente como seria esse Cristo, alguns inclusive achavam que haveria um reino instalado aqui e o povo, Israel, os judeus seriam livres do Império Romano. Eles aguardavam, anelavam por isso. Mas eles entendiam e viam que haveria de vir um descendente de Davi que seria muito maior do que ele, que de fato seria o Cristo prometido. Os nossos irmãos do Antigo Testamento, não há dois povos, há somente um povo. Eles viveram, eles morreram e foram salvos na esperança de Cristo. Por meio de Cristo eles são salvos, mesmo que eles não tenham visto, mas é em Cristo que eles também estão seguros, porque esse Cristo, ele garante, meus irmãos, a salvação e a firmeza das coisas, inclusive no céu, as da terra e do céu, conforme nós vimos no verso 19 do capítulo 1. Cristo, ele garante que até mesmo os seres santos e perfeitos, os anjos não caídos, os anjos santos, eles estejam seguros, conforme nós vimos Colossenses 1, do verso 13 até o 23. Mas o fato aqui, meus queridos, é que isso tem implicações muito profundas para nós. Aqueles irmãos de Colossos, eles eram atacados por falsos ensinos, e alguns tentavam diminuir a pessoa de Cristo, mas esse Cristo, ele cumpre perfeitamente a lei. Não era mais necessário que fossem feitos sacrifícios. É bem verdade que a lei diz de forma clara e perfeita que sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas foi exatamente o que Cristo Jesus, aquele que é o Cristo prometido, o fez. E, meus irmãos, é interessante porque todos os historiadores honestos e claros, eles vão reconhecer na história que há um Jesus, há um homem que veio na história. Ele viveu ali naquela região, ali, né, Jerusalém. Ele teve muita influência política, né, alguns afirmam, entre aspas aqui. Mas nós sabemos muito bem que Jesus é muito mais do que isso,
todo o mundo reconhece, de uma forma ou de outra, de que houve um Jesus histórico. O nosso calendário é prova disso. Este homem, para alguns tido como um simples homem, um simples carpinteiro, ele dividiu o mundo entre o Ocidente e o Oriente ali nos primeiros séculos da igreja, mas muito mais do que isso. O tempo é dividido entre a sua vinda. Nós estamos em 2025. Há 2025 anos atrás, Jesus nasceu, ele veio. Isso não é algo normal, isso não é algo que passa despercebido, por mais que as pessoas não admitam. Mas a cada segundo do relógio que passa, a cada minuto, cada mês, cada ano, eles trazem juízo sobre si, acúmulo de ira sobre si, porque houve um Jesus histórico. Isso até mesmo aqueles que são, como se intitulam ateus, têm que reconhecer, mas o fato é que nós cremos que esse Jesus é muito mais do que isso, ele é o Cristo prometido, é aquele que viria esmagar a cabeça da serpente, nos libertar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. E, meus irmãos, esse Cristo Jesus, ele é o nosso Senhor. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, ele é o nosso Senhor. Esse título aqui dá a ideia de que ele tem um senhorio sobre as nossas vidas, de que ele é o nosso Deus, ele tem autoridade sobre nós, sobre todas as coisas, mas especialmente sobre nós, nós que somos parte do seu corpo. Ele é o nosso Senhor. Nós professamos isso, nós cremos nisso e devemos viver com esta clara convicção. E é o que Paulo está dizendo aqui. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor. E como eu disse, há implicações profundas aqui. Primeiro, ele está reconhecendo que há um Jesus histórico e de que esse Jesus histórico é o Cristo, e que não somente isso, mas também ele é Senhor sobre a vida daqueles irmãos. E foi exatamente dessa forma que os colossenses foram instruídos. Eles foram instruídos nesta verdade. E nessa verdade a qual eles foram instruídos, eles deveriam permanecer. Veja, ele diz, assim andai nele. E aqui, a partir dessa segunda parte do verso 6, ele usa algumas metáforas, o apóstolo Paulo, para expressar ou para dizer como aqueles irmãos deveriam permanecer. A primeira delas é esse andei nele. Não tem como a gente andar, né? A gente anda pelo chão, a gente não tem como andar em Cristo, nesse sentido literal, né? E às vezes as crianças, pelo menos lá em casa, elas ficam meio confusas com algumas expressões, né? A gente usa algumas coisas e tem que falar, minha filha, isso é uma expressão, isso é uma metáfora. Ah, e às vezes, quando de fato é literal, ela pensa que é uma expressão. Mas a ideia aqui de andar em Cristo, de andar nele, é de permanecer nos seus caminhos. Porque quando nós andamos, nós vamos por um caminho. Antes dos discípulos serem conhecidos como cristãos, ali em Antioquia, pela primeira vez, conforme Atos nos narra, eles eram conhecidos como os do caminho. Isso é por uma razão muito clara, porque quem é o caminho para chegar até Deus? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. Ele não é um dos caminhos, ele é o caminho. Jesus é o único caminho. Então, quando nós andamos em Jesus, nós estamos no caminho verdadeiro. E é isso exatamente o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ora, conforme vocês receberam Cristo, continue andando nele. Continue andando pelo único caminho possível. Andem nele, permaneçam nele. E ele continua, ele diz, nele radicados e edificados. E aqui radicados é uma outra metáfora. A ideia de radicados vem de raiz, né? Ou seja, algo que está firmemente arraigado, algo que tem as suas raízes firmes. É uma linguagem aqui da agricultura, né? Daqueles que gostam de plantar, sabe? Quando a raiz de uma planta está bem firme, é difícil, né? Para tirar. E quando ela está bem rasa, o contrário também é verdadeiro, é fácil para arrancar. Os colossenses precisavam ter as suas raízes firmes em Cristo. Uma árvore que não tem raízes firmes é levada pelo vento. E exatamente isso que Efésios 4,14 nos diz, não é? Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Quando nós não estamos firmes e fixos, nós somos facilmente levados pelo vento, pelos falsos ensinos.
E uma vez que os colossenses estivessem firmes, enraizados, fixos em Cristo, eles não seriam enganados, eles deveriam permanecer firmes, fixados, entrelaçados com as suas raízes em Cristo. E ele continua, ele usa também uma outra metáfora, ele diz edificados. E a ideia aqui é exatamente de uma construção, né? O Senhor Jesus mesmo diz, né, que nós devemos construir, uma boa construção, ela está alicerçada na rocha. Então o alicerce é algo fundamental, especialmente ali em Boa Vista, quando eu atuava mais especificamente na área, aprendendo com outros engenheiros mais aptos, eu ficava fascinado, porque às vezes a obra passava vários meses e não saía do chão, porque o alicerce é algo importante. Depois que eu entendi isso, muitas coisas mudaram na minha concepção da própria engenharia. Da mesma forma, é a nossa fé, meus queridos. Nós precisamos estar alicerçados. É por isso que muitas vezes aqueles que se achegam à igreja, e por vezes com um claro desejo de servir, eles precisam ser alicerçados, precisam ser instruídos, discipulados a uma classe de catecúmenos, ao exame. Isso não é mero preciosismo no sentido de parecer ser algo bom, de fato é. Nós precisamos estar alicerçados, todos nós precisamos estar alicerçados em Cristo, edificados nele, porque ele, de fato, é a rocha em que nós estamos fixos. Então Paulo aqui, ele usa essas 3 metáforas, né? Andar nele, permanecer no caminho, estar radicados e termos as nossas raízes fixas neles. E a terceira é de termos ele como o nosso alicerce, estarmos edificados sobre a rocha, que é Cristo. Em seguida, ele continuou falando sobre essa mesma ideia de permanecer em Cristo, mas agora de forma mais clara, sem metáforas. Ele diz, verso 7, nele radicados e edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Ou seja, aqueles irmãos, eles deveriam permanecer naquilo que eles haviam ou tinham ouvido do pastor Epáfras. Nós já vimos isso no verso 8, capítulo 1, que Epáfras ele instrui, verso 7, na verdade, capítulo 1, verso 7, segundo fostes instruídos por Epáfra, nosso amado conservo, e quanto a vós outro, fiel ministro de Cristo. Epáfras era um ministro fiel, ele pregava fielmente a palavra de Deus. Certamente um homem falho, um homem pecador, mas era um fiel ministro. E a fidelidade não consistia nas suas obras, mas naquilo que ele expunha, naquilo que ele pregava. E ele pregava a Cristo. Ou seja, vocês precisam permanecer nisso. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está exortando, ele está encorajando, ele está instruindo aquela igreja a permanecer naquilo que eles receberam. Porque haviam outros ensinos depois do que Epáfras ensinou, depois que surge uma igreja em Colossos. Outros homens, falsos mestres, trazem novas ideias, perturbam a mente daqueles irmãos. E Paulo está dizendo, não, vocês devem permanecer naquilo ao qual vocês foram instruídos. E em seguida ele diz, crescendo. Veja, verso de número 7, voltando para o capítulo 2. Crescendo em ações de graça. A ideia aqui de crescer é justamente de transbordar. Paulo está dizendo para eles permanecerem naquilo que eles haviam recebido, nas instruções, no ensino. Mas isso não deve ter entendido como, vocês permanecem, ficam desse jeito, tá? Não mudem, não cresçam, não. Não é a ideia de algo estático. Permanecer significa estar ainda alicerçado, arraigado, fixo na fé, nos ensinos de Epáfra. Mas eles precisavam crescer em ações de graça. Meus queridos, um crente, ele precisa crescer. Nós nunca sabemos tudo, né? Ninguém é tão inteligente, tão sábio que não possa aprender alguma coisa. Todos nós devemos estar abertos a aprender e ter a humildade, inclusive em algumas situações, de aprender com pessoas mais simples, pessoas mais novas, talvez, que por vezes são um tanto quanto cheios de si e não se deixam instruir por os mais velhos. Nós precisamos ter essa humildade, isso serve para todos, tanto os mais experientes quanto os mais novos. Nós precisamos aprender, nós precisamos crescer. Em outro momento, nós vimos que um crente ele precisa sempre estar aprendendo sobre a palavra do Senhor. De modo que, mais uma vez, eu pergunto, o que nós temos aprendido de novo? Se eu perguntasse aqui, se você pudesse listar uma coisa que você aprendeu este ano, ou nesses últimos 2 anos, fala assim, cara, isso eu não sabia, mas agora eu aprendi isso, agora eu sei isso, eu tinha muita dúvida em torno deste assunto,
Mas eu perguntei do irmão, perguntei do pastor, perguntei dos presbíteros, eu li um livro muito bom, eu aprendi. Nós precisamos continuar crescendo, meus irmãos, crescendo, para que assim nós possamos saber qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. A palavra do Senhor é uma fonte inesgotável de sabedoria. E se nós cremos nisso, nós devemos continuar a beber dessa fonte inesgotável. E quando eu fiz as separações com o auxílio do reverendo Alex sobre os textos que ia expor, eu achava que era muito pequeno, não, que vai ser muito rápido. E quando a gente vai aprofundando o texto, a gente vê, isso é muito grande, não vai dar. A gente vai ter que fazer uma divisão aqui, porque de fato, a palavra do Senhor é riquíssima. Contém aqui, meus irmãos, as palavras de vida que podem não somente nos livrar do império das trevas por meio da sua graça, mas também nos conduzir pelo deserto para a terra prometida, que nós sabemos muito bem qual é, a nova Jerusalém, que um dia virá quando o nosso Redentor voltar. Então, meus queridos, nós precisamos continuar crescendo, crescendo em ações de graça, tendo um coração grato ao Senhor por tudo que Ele fez por nós. Nós muito facilmente nos esquecemos disso. Quando nós vamos aprendendo, estudando, tendo algumas experiências, e são válidas, tudo isso é bom, mas nós temos a tendência a nos gabarmos, a nos acharmos autossuficientes, mas nós precisamos cada vez mais ter um coração grato ao Senhor, que nos libertou, que nos salvou, que nos trouxe para o seu corpo. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, aos Colossenses, certamente também a nós, por meio do seu Santo Espírito, do Santo Espírito de Deus, que fala à igreja em todo o tempo, em todo o espaço. Ele está dizendo que aqueles irmãos deveriam permanecer naquilo que eles foram instruídos, que aqueles irmãos deveriam continuar crescendo em ações de graças, porque essa era a forma, meus queridos, como eles não seriam enganados. E assim nós passamos ao segundo ponto desse sermão, verso de número 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Paulo traz um alerta, que ele diz, cuidado. É como se ele dissesse em outras palavras, olha, presta atenção. É como se alguém tivesse à beira de cair, né? A gente faz muito isso com as crianças, né? As crianças são uma boa ilustração. Às vezes as meninas estão mexendo em alguma coisa que é um pouco perigoso, né? Acima de 3 cadeiras, acima da mesa, fala, cuidado. E para elas tá tudo tranquilo. Tome cuidado, preste atenção, você vai se machucar. Quando o pai fala, nem tanto, mas quando a mãe diz, né, parece que é certeiro. Pá, cai. E de fato é mais ou menos isso. Paulo falando, tome cuidado, prestem atenção. Atenção com o que exatamente? Que ninguém vos venha a enredar. A ideia de enredar aqui, meus queridos, a palavra é trazida como a ideia de uma escravidão. Ou seja, tomem cuidado para que vocês não se tornem escravos, para que vocês não sejam sequestrados. William Barclay, ao comentar este texto, ele diz que esse termo poderia ser aplicado a um mercador de escravos que sequestrava e conduzia o povo de uma nação conquistada para levá-lo à escravidão. E parece estranho, né? Paulo está falando, tomem cuidado para que vocês não se tornem escravos, vocês não sejam sequestrados com estes falsos ensinos. Mas lá, veja, lá no verso de número 13, como nós inclusive já dissemos, capítulo 1, ele diz, ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então parece estranho, né? Paulo dizer isso aos Colossenses, uma vez que ele já afirma que Deus por meio de Cristo, já havia libertado aqueles irmãos dessa escravidão. Mas isso não quer dizer, meus irmãos, que nós perdemos salvação. Não. Ele está falando que há perigos. E dentro da igreja alguns podem ser, de fato, confundidos. Os falsos mestres, eles inclusive confundem enganos até os eleitos de Deus. Muito embora eles voltem para os caminhos do Senhor, eles podem ser confundidos também. E a forma como eles não seriam confundidos é justamente a que nós vimos nos versos 6 e 7. Então a ideia de enredar é justamente essa. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas. E especialmente aqui, meus queridos, nós precisamos nos lembrar que dentro de Colossos, na verdade todo aquele mundo daquela época, a Ásia Menor, os irmãos de todas as igrejas sofriam ataques, falsos ensinos, hereges que adentravam a igreja, como eu já disse.
tentando perturbar a mente daqueles irmãos. E ele usa a palavra aqui filosofia e vãs sutilezas. Ele já havia falado sobre isso, especialmente no verso de número 4 e também no verso de número 2, quando ele expõe no capítulo 2 ainda, sobre esses perigos de serem instruídos ou enganados. Mas a ideia de filosofia aqui, meus irmãos, nós precisamos entender que a filosofia em si não é algo ruim. Essa filosofia, assim como outras ciências, elas podem não ser úteis. O problema é quando elas são usadas em detrimento da palavra de Deus, quando elas não estão de acordo com a palavra de Deus. Nós vemos que muitos homens ao longo da história contribuíram, e essas contribuições elas visam o bem do crente, do cristão, do povo de Deus. A filosofia é algo útil. Os gregos, a filosofia surge ali na Grécia, né? Os gregos, eles criam que a filosofia, toda a sua forma de pensar era como se fosse um milagre, né? Como se eles tivessem por si mesmos a capacidade de conhecer a Deus. E a gente sabe que esse conhecimento, ele não é exato. De fato, os céus proclamam a glória de Deus, de um momento anunciam as obras de suas mãos, um dia discursa um dia, uma noite traz conhecimento a outra noite, não há linguagens, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Porém, nós podemos ver muito claramente, ao olharmos as coisas, que há um Criador, mas as pessoas não chegam à exatidão, porque isso só pode ser obtido por meio da revelação especial de Deus. Se Deus não se revelasse a nós não poderíamos nos achegar a isso. E a filosofia grega se arrogava detentora da verdade. Por meio da filosofia, eles poderiam sim chegar ao conhecimento de Deus, porque eles eram muito sábios. E é exatamente isso que ele está dizendo. Cuidado que vocês não sejam enganados com sua filosofia e vãs sutilezas, com coisas que são sutis, que aparentemente parecem bom, que não tem problema nenhum, mas no final, de fato, fazem um grande estrago no meio do povo de Deus. Paulo está exortando aqui aqueles irmãos para que eles não sejam enganados. E essas filosofias e vãs sutilezas, meus queridos, elas tinham pelo menos 3 aspectos. Veja o texto. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Essas filosofias e vãs sutilezas, elas eram baseadas em tradições dos homens. William Hendricks diz que ali em Colossos havia uma mescla de cristianismo, cerimonialismo judeu, ascetismo e culto aos anjos, conforme nós vemos no capítulo 2, verso 11. Eram ensinos falsos de homens sem a iluminação do Espírito de Deus. Eram ensinos de homens, não de Deus, da terra e não dos céus. Aqueles homens se baseavam nas suas próprias tradições. Esses falsos mestres argumentavam que Jesus jamais havia dito às multidões, senão a um grupo seleto, os mistérios que eles agora estavam repassando. Alguns homens diziam: olha, de fato Deus fez muitas coisas por meio de Jesus, mas Jesus deu um conhecimento especial a um grupo seleto. E nós somos a continuação desse grupo seleto. Todos aqueles ensinos que restringem o conhecimento, eles são caracterizados como seitas. Não, a palavra de Deus é para todo o povo. Todos nós temos acesso, inclusive os nossos símbolos de fé apontam isso, que as palavras, a língua, a Bíblia, no grego, no hebraico, deve ser traduzida para uma linguagem que todos compreendam. Por isso nós temos acesso à Bíblia de forma tão acessível em português, em várias versões, inclusive. Porque a palavra de Deus é dada a todos nós, para a nossa edificação. É bem verdade, assim, que o texto original é o texto inspirado, e é necessário, assim, que haja um labor, um estudo em torno disso, para que nós possamos extrair as verdades mais profundas ali. Não que haja uma verdade oculta, não é isso. Mas o que aqueles hereges em Colossos diziam não era isso. O que eles afirmavam era que, de fato, havia um conhecimento oculto, que somente eles tinham para si. E assim eles traziam ou restringiam a verdade para si. O que Paulo está falando aqui, meus queridos, é que as coisas não devem ser feitas segundo as tradições dos homens, mas segundo as instruções de Deus. E a palavra de Deus nos diz claramente o contrário sobre isso. E essas filosofias e vãs sutilezas, elas também eram baseadas, assim como nas tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo. A ideia de mundo aqui, a palavra é que dá origem ao cosmos, né? É que por meio da observar todas as coisas, as pessoas podiam chegar ao conhecimento. E hoje nós temos algo muito claro em torno disso, né? Que é o que alguns chamam de horóscopo, né? Eles observam as estrelas, né?
E parece quase que uma chacota com a cara das pessoas, né. A gente, pela graça de Deus, não flerta com isso, a gente ri, porque eles simplesmente repetem: "Ah, você que tem, sei lá, touro e aqui todos aqueles signos, hoje as coisas vão dar bem pra você, se você fizer tal coisa, isso". Eles fazem leituras e a gente acha engraçado, de fato é, porque é tanta tolice, mas pessoas que se norteiam e seguem as suas vidas baseados nisso, isso de fato não é o que o Senhor nos instrui. Deus de fato se manifesta de forma geral por meio da sua criação, mas essa revelação geral do Senhor por meio da sua criação, ela tem um claro propósito de nos condenar, porque ao observarmos todas essas coisas, nós não podemos chegar ao pleno conhecimento de Deus. A única forma de chegarmos ao conhecimento de Deus é por meio da sua palavra, por meio da sua revelação especial. E nisso nós não temos mérito nenhum. Havia, como eu disse ali em Colossos, em toda aquela região, ideias místicas de que se ao observar as estrelas, ao observar os planetas e tantas outras coisas, elas poderiam saber o que o futuro aguardava. Mas não é isso que a palavra de Deus nos diz. Então Paulo está dizendo: tomem cuidado com isso, não se deixem enganar por essas coisas. E essas filosofias e vãs sutilezas eram baseadas nos homens, nos rudimentos do mundo. E para ficar bem claro que isso não está de acordo com a palavra de Deus, Paulo diz: e não segundo Cristo. Elas não estavam baseadas na palavra de Cristo. Essas filosofias estavam contra Cristo, em desacordo com a palavra do próprio Cristo. Essa heresia, ela se valia desse meio ecumênico, o meio da igreja, para dizer, meus irmãos, que essa revelação vinha da parte de Deus, quando na verdade não era. E é isso que nós vemos muitas vezes hoje, em alguns lugares, inclusive há eleitos do Senhor ali, que sentam em bancos e ouvem falsos mestres trazer revelação sobre as suas vidas, dizendo: eu tenho uma revelação sobre você. Algumas pessoas, ao ter dúvidas quanto decisões que devem ser tomadas, consultam esses falsos mestres, eles dizendo serem conhecedores de uma verdade. Ele fala: ó, você deve fazer isso, 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 porque eu orei e Deus me revelou isso hoje. Isso é abominável, meus irmãos. A palavra de Deus nos dá todos os direcionamentos para nós vivermos. É claro que algumas situações elas não são tão óbvias assim. Há princípios muito claros. E quando nós tivermos dúvida, preocupados, nós devemos procurar, sim, aqueles que são mais experientes. Como eu disse em outro momento, é uma coisa que eu tenho procurado exercitar, porque o nosso orgulho não deixa. Nós não queremos nos expor, nós não queremos falar dos nossos problemas, nós não queremos ser ajudados, porque nós nos achamos autossuficientes. E Deus nos dá meios ordinários para isso. Nós precisamos ser pastoreados. E talvez você pense, como muitas vezes eu penso: "Não, eu converso com minha esposa, eu converso com meu esposo", às vezes isso não é suficiente. Não que essa união ela seja imperfeita, no sentido de que falta alguma coisa na sua família, não. Mas porque nossos corações são tão enganosos, porque nós podemos muitas vezes, um esconder o pecado do outro, e alguém de fora, pessoas dadas por Deus para nos pastorear, por vezes precisam nos instruir, instruir as nossas famílias. Isso é necessário, meus queridos, muitas vezes. Mas voltando aqui para o texto, aqueles irmãos, eles precisavam se atentar para isso, de que a verdade, de que tudo aquilo que eles receberam deveria permanecer em seus corações, para que eles não fossem enganados segundo as tradições dos homens, os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, ao qual eles receberam claras instruções. E assim nós passamos ao terceiro ponto desse sermão, o verso 9 e o verso de número 10. Veja: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estás aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Meus queridos, a palavra aqui habitar não é a ideia de simplesmente ter um hóspede, né? Como se ele habitasse temporariamente. A palavra que habitar no original dá a ideia de algo que está permanente ali. O que isso implica para nós? Implica que em Cristo, verso 9, porquanto nele, em Cristo, habita, ou seja, de forma definitiva, de forma completa, perfeita, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E é de extrema importância essa palavra aqui, corporalmente, de corpo, porque, como eu disse, os gnósticos afirmavam que se a matéria é algo má,
Então Cristo não tem um corpo. E talvez a gente pense que isso aí é só um detalhe, né? Não, ele está se detendo aos detalhes, mas há implicações profundas para a nossa fé. A nossa salvação se baseia nisso. Se isso não for uma verdade, meus irmãos, nós estamos fadados ao fracasso, porque era necessário que Deus encarnasse, é necessário que o homem assumisse a nossa culpa, como vamos ver um pouco mais adiante. Ou seja, Paulo está dizendo, porquanto nele, em Cristo, habita de forma definitiva em seu corpo toda a plenitude da divindade. E a palavra plenitude aqui é algo que está cheio, é algo que está pleno. É a mesma palavra, inclusive, quando o Senhor Jesus lembra os seus discípulos, né, do milagre da multiplicação dos peixes, dos pães, lá em Mateus capítulo 8, verso 20, ele diz: E quando partiu os pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam 7. Essa palavra aqui, cheio, é essa mesma palavra, algo que está cheio, algo que está pleno. E é assim que nós devemos ser, inclusive, a semelhança de Cristo, nos enchermos da palavra e do conhecimento de Deus, a ponto de transbordar e sermos uma bênção para os nossos irmãos. Mas em Cristo, meus irmãos, habita corporalmente toda a plenitude, ele está cheio, ele está completo da divindade. Ele é Deus. É impossível para nós compreendermos o fato de Cristo ser completamente Deus e de ele ser completamente homem. Nós não entendemos, nós cremos. Ele é completamente homem. Ele tem um corpo e tem uma alma. E ele é completamente Deus. E essas duas naturezas estão ligadas. Deus encarna, Deus se faz homem. A gente não consegue compreender a ponto de que nós cremos pela fé. Pela fé nós cremos isso, nós não compreendemos os detalhes. Até o próprio termo que diz respeito a isso é um pouco confuso para a gente entender, né? A gente chama de união postática. União postática. É difícil para a gente entender, mas nós cremos. Nós cremos nisso, de que Jesus é o Deus encarnado, de que ele é eterno, de que ele é antes de todas as coisas. Ali nos primeiros séculos da igreja, alguns hereges, são conhecidos como os arianos, eles diziam que Jesus não era eterno e que teve um tempo em que ele não existiu, ele foi gerado. E houve inclusive um concílio para refutar essa ideia em Nicéia. Não, não. Jesus, ele é eterno, ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Ele não tem início, ele é antes de todas as coisas, ele sempre existiu. Não é de hoje, meus queridos. Sempre houve na história da igreja homens que tentavam perturbar, de trazer uma confusão no meio da igreja. E sabe o que isso deve causar em nossos corações? Em certo sentido? Uma alegria, não pela provação, pelos ensinos hereges, não, porque Cristo disse que isso aconteceria. Ele falou que viriam lobos, de que homens iriam tentar desvirtuar aquilo, viriam falsos mestres. Ele nos advertiu dessas coisas, de modo que quando isso acontece, nós devemos sim labutar, nós devemos resistir, se levantar e dizer contra, mas nós devemos nos lembrar que o Senhor Jesus já havia advertido os discípulos a respeito disso. A palavra nos diz que sempre haverão lobos no meio da igreja, homens que tentam desvirtuar aqueles que estão no caminho, aqueles que estão enraizados em Cristo, aqueles que estão sobre a rocha. E justamente isso, o que o texto nos lembra aqui, nesse terceiro ponto, quando nós pensamos nessa certeza e nessa segurança que nós temos em Cristo, nós devemos nos lembrar que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aquele homem, aquele carpinteiro, um homem comum, com um nome, filho de pais com nomes comuns, um José e uma Maria. Nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. E o verso 10 continua, ainda tendo esse entendimento de que em Cristo nós estamos seguros, também nele estás aperfeiçoados. Meus irmãos, em Cristo nós somos perfeitos. Há em nós ainda muitas coisas que precisam ser mudadas, muitos pecados que precisam ser tratados, muitas coisas que precisam ser, de fato, mudadas, convertidas, reencaminhadas. Mas o fato é, meus filhos, que em Cristo nós já somos perfeitos, porque a graça dele nos basta. Não é necessário mais nada, não é necessário conhecimentos ocultos, revelações misteriosas.
porque em Cristo nós estamos aperfeiçoados. Veja o que ele nos diz em Colossenses, verso 23. Se é que Colossenses 1, 23. Perdão, 22, tá? Colossenses 1, 22. Agora, porém, você se reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Em Cristo, nós não temos culpa nenhuma, nós somos santos. Nós não temos de que ser acusados, porque em Cristo os nossos pecados foram perdoados. Nós precisamos sim permanecer neste Cristo. Nós precisamos estar alicerçados nele, tomar cuidado para não sermos enganados. Mas em Cristo nós já estamos aperfeiçoados. Nós precisamos descansar os nossos corações e, por vezes, diante das dificuldades que passam na nossa mente, nas nossas ações que claramente dizem contrário daquilo que nós cremos, estão em desacordo com a palavra de Deus, nós devemos sim nos arrepender, mas lembrar que nós temos um advogado junto ao Pai, que de fato intercede por nós, que nos perdoa, porque em Cristo nós estamos aperfeiçoados. O texto continua: ele é o cabeça de todo principado e potestade. E como eu disse, um outro aspecto do gnosticismo era essa ideia de que os anjos, eles preenchiam este espaço que havia entre os homens e Deus, já que eles eram seres somente espirituais, então eles podiam, sim, trazer esse conhecimento, fazer essa ligação. Isso coloca em xeque a suficiência de Cristo. E Paulo está dizendo aqui muito claro, né? Ele fala um pouco mais à frente, né? Especialmente no verso 16 em diante, sobre o culto aos anjos, nessa outra perícope aí que vai até o verso número 19 do capítulo 2, ele diz que aqueles homens eles prestavam culto aos anjos. Ele está combatendo esses falsos ensinos. Meus irmãos, Cristo, ele tem a supremacia sobre todas as coisas. Ele tem autoridade, inclusive, sobre os anjos caídos. Deus é soberano. Cristo é suficiente. Satanás, ao querer frustrar, ao querer ferir Jesus Cristo, ele simplesmente cumpre seus propósitos. Judas, lembra de Judas, que traiu Jesus, foi possuído ali por Satanás, entregou o nosso Senhor, o traiu. Ele simplesmente cumpria os decretos eternos de Deus, porque era necessário que o Filho do Homem fosse entregue para pagar os seus pecados, para pagar os meus pecados. Ele faz isso de forma muito voluntária, muito embora o seu coração esteja em plena angústia, a ponto de suar sangue. Mas era essa a vontade de Deus para nós. Ele roga: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, que seja feita a tua vontade. Aqueles homens intentaram contra a vida do nosso Senhor. Eles o mataram, mas assim eles cumpriam perfeitamente os decretos eternos de Deus. Sabe por quê? Porque ele é o cabeça de todo principado e potestade. E a ideia de cabeça não é a mesma ideia de que ele é o cabeça da igreja, como nós vimos no verso 18 do capítulo 1. Não, a ideia aqui, meus queridos, é que ele tem autoridade sobre eles. Nós somos um corpo com Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, ao qual ele é a cabeça. Há essa união mística entre nós e nosso Salvador, de modo que nós somos filhos de Deus por meio dele. Nós também ressuscitaremos, conforme ele ressuscitou, nós viveremos de forma perfeita, sem pecado, assim como ele o é. Não exatamente como é, porque ele é a imagem do Deus invisível, mas uma vez que nós estamos ligados com ele, nós também temos parte nesta herança. Nós também somos parte do reino da luz. Isso é algo muito profundo, mas sobre os principados e as potestades, ele tem autoridade sobre eles de forma muito clara. E, meus queridos, caminhando para o fim, a salvação de Deus chegou até nós. Cristo disse que não veio para aqueles que são sãos, ele veio para os doentes. Ele não veio para aqueles que se acham sem problemas, aqueles que não têm pecado. Ele veio para aqueles que estão precisando. Thomas Watson diz: enquanto os nossos pecados não forem amargos, Cristo não será doce. O evangelho foi pregado aos Colossenses. Esse evangelho, Cristo, porque Epáfras, assim como Paulo, decidira nada saber entre vós, senão a Cristo Jesus
e este crucificado, conforme 1 Coríntios, capítulo 2, verso 2. Nada saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Aqui está a nossa fé de forma muito clara. Aqui consiste a nossa salvação. Esse evangelho também chegou até nós, chegou até você, chegou até mim. Você precisa permanecer nele, nós precisamos permanecer neste evangelho. Você também precisa tomar cuidado para que não seja enganado com doutrinas contrárias à suficiência de Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo é suficiente, Cristo basta. O que o homem precisa para ser salvo? O que nós precisávamos? Que alguém assumisse a nossa culpa. Animais poderiam assumir a nossa culpa? Não, eles eram somente sombras. Todos aqueles sacrifícios eram somente sombra de algo muito maior que viria. A ira de Deus recairia, meus queridos, sobre todo homem, porque o homem quem pecou. Então, como Deus poderia nos livrar desta ira? Por meio de um homem perfeito, que estivesse disposto a morrer em nosso lugar. E a forma como nós seríamos salvos era justamente um homem perfeito, assumindo a nossa culpa. Mas por acaso há alguém que é perfeito? Se nós morrêssemos em sacrifício, nós simplesmente estaríamos pagando pelos nossos próprios pecados. Nós não podemos, meus queridos, expiar o pecado de outros. Por mais que você ame os seus filhos, por mais que você ame os seus familiares, o seu esposo, sua esposa, os seus pais, os seus irmãos, você não pode morrer no lugar dele. Somente Cristo pode fazer isso. A suficiência está em Cristo. É para ele que nós devemos apontar, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, como nós podemos ser salvos? Nós estamos que a gente chama uma sinuca de bico, né? Está sem saída. E Deus tem a solução muito clara, anunciada desde Gênesis. Deus assumiria a nossa natureza. Deus encarnaria para que nós tivéssemos o perdão. Os falsos mestres ensinavam que Cristo não era um homem, de que ele não tinha um corpo material, porque a matéria é algo má. Mas não, meus irmãos. Deus encarnou, Deus se fez homem. Jesus Cristo. Cristo Jesus, o nosso Senhor, é o Deus homem. Isso é necessário por duas coisas muito claras. Primeiro, porque é sobre o homem que cai a sentença, sobre o homem que vem a condenação. E somente um homem é perfeito, Cristo. Ele é o homem perfeito, mas ele também é Deus. É o Deus eterno, que é antes de todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Para ele são todas as coisas, quer no céu, quer na terra, quer principados, quer potestades, tudo foi feito por meio dele, para a sua glória. E a única forma de um homem suportar a ira que viria sobre si é se esse homem fosse Deus. Deus assume a nossa culpa, porque nós somos incapazes de produzir qualquer coisa que possa nos perdoar. Ele intervém na história, o eterno adentra o tempo. O imortal assume a mortalidade, em obediência ao Pai, mas em favor dos seus eleitos, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Dizermos que Jesus tem um corpo não é um simples detalhe da nossa teologia, da nossa doutrina, é a essência dela. Porque se Deus não tivesse assumido a forma humana, se ele não fosse um homem de carne e osso, se ele fosse uma criança que se desenvolveu no útero, que nasceu, que mamou, que cresceu, que foi tentado de todas as formas, ele não pecou. Ele sim cumpriu perfeitamente o pacto das obras. E porque ele cumpriu o pacto das obras, ele pode cumprir o pacto da graça. E nós, por meio dele, somos salvos. Há implicações profundas, meus irmãos, para nós, em saber que Cristo tem um corpo. Em saber que Cristo, meus irmãos, é o Deus eterno, que não se envergonha de ser chamado nosso irmão. E duas rápidas aplicações. Sempre que vocês ouvirem alguém dando qualquer indício de que há salvação por outro meio, senão por Cristo, diga o contrário. Diga, é mentira. Somente por meio de Cristo o homem pode ser salvo. Isso é mentira. Somente por meio de Cristo nós temos salvação. Isso é mentira. Não se acovarde.
É bem verdade que nós temos que ter cuidado para não lançar pérola aos porcos, mas há uma linha muito tênue aqui. As pessoas nos observam. E quando nós nos calamos, meus queridos, nós estamos privando as pessoas de ouvirem a verdade, porque os hereges, eles chegam nas praças, eles bravejam. Essas igrejas estão cheias, lógico, não são inocentes, estão ali, muitos estão atrás de riquezas, mas eles falam sem vergonha. Nós devemos, de igual modo, falar no nosso caminhar, no dia a dia das verdades de Cristo, porque Cristo é o teu Senhor, Ele é o nosso Senhor, e se de fato Ele é o nosso Senhor, deva dizer é mentira, somente em Cristo há salvação. Não devemos nos acovardar diante daqueles que dizem o contrário a isso. Falemos, e se necessário nós demos as costas e vamos embora se eles não quiserem dar ouvido. A verdade foi pregada, e é Deus de fato quem convence o homem do seu pecado, mas cabe a nós proclamar, defender a nossa fé. Cabe a nós. Em segundo ponto, segundo e último ponto, se em algum momento da sua curta vida você achar que pode fazer alguma coisa para ser livre do império das trevas, se em algum momento você tiver dúvidas quanto à tua salvação, se em algum momento a tua alma se perturbar, nós passamos por vezes por isso, meus irmãos, nós ficamos temerosos, talvez com o tempo nós estejamos mais calejados, mas por vezes nós somos perturbados, especialmente aqueles que têm caminhado na fé, aqueles que estão fracos. Pregue a você mesmo. Nós devemos pregar os nossos próprios corações, porque os nossos corações são enganosos. Os nossos corações, meus queridos, tentam nos enganar a todo momento. Eles militam contra Deus. Os nossos corações são uma fábrica de ídolos. Nós criamos facilmente estratégias para esconder o nosso pecado. Nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Nós duvidamos por vezes, nós temos os nossos conflitos. Se nós não fizermos isso, se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus em oração, nós vamos sucumbir diante do mal que há no nosso coração, diante deste mundo que jaz no maligno, diante de Satanás, que tenta nos enganar de todas as formas. Nós iremos sucumbir diante dos temores que pairam no seu coração, das perguntas: será que de fato eu estou seguro? Diga ao seu coração: se cale. Em Cristo eu estou salvo. Ele me comprou, eu sou dele. Ele é o meu pastor e por toda a eternidade eu estou seguro em Cristo. Cristo basta. Ele basta para nós, meus irmãos. O evangelho é muito simples. Ele não é simplório. Ele é simples e profundo. Cristo basta. A graça dele basta para você. A graça dele basta para nós. É por meio dela que nós seremos sustentados até a sua volta, onde nós teremos os nossos olhos enxugadas todas as lágrimas. Não haverá mais pranto e nem dor, porque as primeiras coisas terão passado. Mas até lá, devemos permanecer firmes em nossa fé, na suficiência de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai querido, nós cremos que Tu criou todas as coisas, que Tu és o Deus Trino, Senhor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós cremos que em Adão toda a criação, Senhor, foi corrompida pela desobediência. Os nossos irmãos creram na promessa de que viria o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, e ele já veio, Senhor. Ele venceu a morte, ele morreu em nosso lugar, em um corpo, Senhor Deus, de dores. Ele assumiu a nossa culpa, ele morreu em nosso lugar. Nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos também que ele ressuscitou dentre os mortos e que agora ele está à tua destra, Deus Todo-Poderoso. Cristo, o nosso Deus, morreu em nosso lugar. Nós cremos nisso, Senhor Deus. E cremos que não precisamos de mais nada, porque Cristo nos basta. Cristo é suficiente. E o Senhor nos revela isso de forma muito clara e direta aos nossos corações por meio da Tua palavra, Senhor.
Não nos deixa, Senhor Deus, sermos enganados por filosofias e vãs sutilezas, segundo falsos ensinos. Que lá fora nós sejamos luz, Senhor Deus, para esse mundo que jaz no maligno. Que nós defendamos, Senhor Deus, a Cristo. Não que Ele precise da nossa defesa, mas é por meio de nós que este mundo ouvirá do Teu genuíno Evangelho. Nos dá coragem, nos dá sabedoria, nos dá verdadeira sabedoria, não segundo o mundo, não segundo os rudimentos deste mundo, não segundo tradições dos homens, mas segundo a Tua palavra, para que nós falemos de Cristo, para que nós preguemos, Senhor Deus, a Tua ira que recai sobre toda a criação, Senhor Deus, que recai sobre os homens maus. Nós, que nos encontrávamos perdidos, nos dá coragem, Senhor Deus. Nos consola com Teu Santo Espírito também, Senhor, para que nós tenhamos a plena certeza de que em Cristo nós estamos seguros e diante dos nossos medos e dos nossos temores, nós estejamos fitos no nosso Salvador. Nos sustenta, Senhor Deus. Nos faz perseverar, Senhor, até o fim. Nos faz perseverar porque nós somos santos, não por nós, mas pelo Teu santo e fiel, que é Cristo. Nos guarda, Senhor. Guarda esta igreja, Senhor Deus. Guarda o Teu povo, Senhor Deus, em todos os lugares deste mundo, até que o Senhor volte para nos buscar, Senhor. Nos guarda, Senhor. Nós te clamamos. É em nome de Jesus. Amém.